Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Não fique perturbado o coração de vocês. Acreditam em Deus e acreditam em mim também. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, porque vou preparar um lugar para vocês. E quando eu tiver preparado o lugar, eu voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. E para onde eu vou, vocês já conhecem o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Acreditar em Jesus é acreditar mesmo quando houver o impossível. É acreditar até mesmo nos momentos de maior dificuldade. É acreditar firmemente mesmo nas tribulações. Acreditar em Jesus é acreditar até mesmo quando tudo parecer perdido. É difícil, né? O Evangelho de hoje nos mostra exatamente isso. Quando tudo estiver perdido, quando tudo estiver acabado, nós precisamos confiar em Jesus. Este Evangelho de hoje eu acho interessante porque ele é muito utilizado em celebrações de exéquias, né? Quando uma pessoa morre e seja algum pastor, seja algum padre, alguém vai lá fazer a celebração daquela pessoa, né? A famosa celebração de corpo presente antes de enterrar a pessoa. E esse evangelho é muito utilizado. Mas não é à toa. No evangelho de hoje, Jesus diz uma frase muito bonita: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas para dar contexto a essa frase, Jesus inicia o evangelho dizendo: Não perturbem o coração de vocês. Acreditam em Deus, acreditam em mim também. Muitas das vezes na nossa vida, o nosso coração está perturbado, cansado, machucado com as coisas do mundo. O inimigo tem uma forma muito interessante de tomar o nosso coração através do medo. O inimigo tem uma maneira muito interessante e ao mesmo tempo muito medonha de tomar o nosso coração através do medo, através da dificuldade de coragem, através da falta de confiança. Com essas pequenas coisas, o inimigo vai tomando o nosso coração e vai se instalando dentro dele. Muitas das vezes, essas faltas de confiança, esses medos, são princípios do que nós podemos concluir que é falta de fé na vida da pessoa. Mas eu rezo o dia inteiro. Mas eu sempre vou na missa. Comungo. Uma fé viva precisa ser uma fé de práticas. Uma fé viva precisa ser uma fé de modo que você mostre que você tem aquela fé. Eu mudo essa frase para um pensador que disse uma vez, ele usou uma frase como essa e ninguém entendeu. E eu vou utilizar praticamente essa mesma frase. Uma fé viva, para que ela seja viva, ela precisa ser uma fé viva. Muitos não vão entender. Mas aqueles que entenderão vão entender o porquê que eu disse isso. Para que ela seja viva, ela precisa ser viva no nosso coração. Ela não pode ser uma fé apagada. Ela não pode ser uma fé de dizer, eu já fui na missa, hoje eu não preciso ir de novo.
Ela não pode ser uma fé de dizer, ah, eu tô com muita pastoral, não vou assumir mais uma. Vou me sobrecarregar. Ela não pode ser uma fé de dizer, ah, mas por que eu vou na missa hoje? Já fui ontem. Tem que ser uma fé viva. Não contando com o nosso comodismo, não contando com as nossas preocupações, mas contando com Deus, que deve ser a nossa única preocupação. Acreditam em Deus, acreditam em mim também. Então, o primeiro passo para ter uma fé viva é exatamente este: acreditar em Deus, acreditar em Jesus. Segundo passo, para termos uma fé viva, Jesus nos fala abertamente. Existem muitas moradas na casa de meu pai. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito que eu vou para preparar uma morada. E quando ficar pronta, eu voltarei para buscar vocês. Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa morada, e aí vem um ponto muito interessante do evangelho de hoje, a nossa morada não está pronta, está sendo feita. E ela vai ficar pronta mediante aos nossos esforços. Se nós formos uma boa pessoa, praticarmos bem as ações de Jesus na vida, a nossa casa será uma casa bonita. Se nós formos uma pessoa que não liga para os conceitos da igreja, se nós formos uma pessoa que não dá valor para Deus, se nós formos uma pessoa que não deixa Jesus entrar no nosso coração, não tem necessidade nem de Jesus fazer uma casa para nós. Por quê? Ele disse poucos dias no Evangelho. Ele disse exatamente isso no Evangelho. Quem pratica as minhas obras, eu o conheço e ele me segue. Como ele disse no Evangelho, nas ovelhas. Minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Para então estar com Jesus e construir esta casa, nós precisamos praticar as obras dele. E aí a nossa casa vai estar muito bonita. Mais um ponto para que nós tenhamos uma fé viva no nosso coração. A confiança. Tomé virou para Jesus e disse: Mas Senhor, a gente não sabe para onde você vai. Como que você pode dizer que você, para onde eu vou, vocês sabem? Ora, eles não conheciam Jesus. Viviam com Jesus e não percebiam os principais pontos da nossa vida. E é aí que vem o terceiro ponto, e é aí que ele fecha o evangelho. Nós, muitas das vezes, estamos próximos de Jesus, estamos perto de fazer a vontade dele e não fazemos por besteira, não fazemos porque não escutamos a voz, não fazemos porque não queremos. A gente não faz porque, mas eu já faço tudo isso, não tem necessidade de eu fazer mais. Mas eu já escuto o evangelho todo domingo, não tem necessidade de eu escutar durante a semana. Mas eu já rezo o terço todos os dias, não tem necessidade de eu 3 horas da tarde parar o que eu estou fazendo para poder rezar o terço da misericórdia. Esses não têm necessidade, essa preguiça. Isso vai mudando o nosso coração. A forma com que Jesus trabalha é: tudo o que for bom é bom. Tudo o que for bom é bom. Ou seja, nada que é bom, se a gente colocar demais na nossa vida, vai machucar. Muito pelo contrário, vai somente fazer bem. O nosso coração vai mudar cada vez mais
Só que, para que ele mude, a gente precisa da chavinha que eu falei lá atrás. Reconhecer a voz de Deus. Não adianta somente a gente ficar o dia inteiro rezando e não saber reconhecer a voz de Deus na nossa vida. Qual que é a voz de Deus? A finalização do Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Reconhecer a voz de Deus. Os discípulos andavam o dia inteiro com Jesus, escutavam as suas obras e praticamente não sabiam quem era Jesus. Será que era pela sua origem? Será que era pelo fato de que Jesus reuniu ex-cobradores de impostos? Reuniu pessoas que não eram dignas de estar com Jesus? Não. É pelo fato de que muitas das vezes nós aceitamos estar naquela condição. É pelo fato de que muitas das vezes nós somos pecadores e nós se fazemos para estar como pecadores. Teve uma vez que eu falei assim: eu só não fui bem nessa nota, eu só não fui bem nesse ponto porque eles colocaram uma prova lá que eu não conseguia entender. Aí o professor virou para mim e falou: você só não foi bem porque você não quis ir bem. Porque senão a nota teria sido diferente. E realmente, na minha sala, eles colocaram uma prova, não só na minha sala, mas todas as escolas agora têm essa prova. Que é uma prova online que nós temos que fazer. Né? E eles colocaram essa prova no primeiro ano do ensino médio. Né? Na época que eu estava no primeiro ano, há 2 anos atrás. E eles colocaram essa prova e nós não sabíamos como fazer essa prova, porque essa prova não havia sido colocada antes. Aí eles colocaram essa prova para nós fazermos. O tanto de aluno que foi mal, o tanto de aluno que chutou as questões, o tanto de aluno que não leu era muito grande. E por isso a nota que os alunos tiraram era até abaixo que 5. Foi uma catástrofe. E aí o professor falou aquilo, tipo, para dar uma corda. Vocês não estão aqui de brincadeira. Muitas das vezes nós temos essas oportunidades de fazer a diferença, mas a gente não faz. Muitas das vezes a gente tem a oportunidade de fazer mudança na nossa vida, mas a gente não faz porque estamos preocupados com as coisas do mundo e não estamos preocupados com a voz de Deus. Deus não vai apontar para a gente o caminho errado, ele vai apontar para a gente o caminho certo, o caminho que nós devemos seguir, que é Jesus. Então, os passos para ter uma fé viva é exatamente estes. Se nós seguirmos estes passos no nosso coração, nós teremos uma fé construída, viva e forte. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de